Nessa etapa, nós vamos conhecer os ensinamentos da escola burocrática deixados por Max Weber. Segundo Weber, as empresas baseiam-se em normas que são aceitas pela sociedade porque as pessoas acreditam que elas sejam racionais e que não simplesmente atendam aos caprichos de quem determina essas normas. Então essa era a ideia de Weber. Existem normas, quando nós procuramos as organizações, sejam elas públicas ou privadas, nós terminamos seguindo essas normas porque acreditamos que elas têm lógica. Há um porquê, há um sentido em cada uma dessas normas. Em todo o planeta, as organizações apresentam 3 características que a distinguem dos grupos informais. E aí, o que é que seriam os grupos informais? Diferente da visão que apresentamos desse mesmo termo quando analisamos a obra de Elton Mayo, quando falamos em grupos informais sob a ótica de Weber, estamos falando de negócios informais. Estamos falando das empresas não registradas. Aquelas que funcionam, organizações empresariais que funcionam de fato, mas que não têm um registro perante o governo. Então a primeira característica é a formalidade. O que é a formalidade? É quando a empresa, a organização, deixa de ser informal. Quando ela procura o organismo correto e faz o seu registro. E passa a constar de todas as estatísticas. Passa a acessar financiamentos, pode abrir uma conta no banco, diversas questões que são realizadas apenas após a formalização das organizações. Os programas como o MEI no Brasil mostram isso, que é o governo tentando ampliar o nível de formalização e reduzir naturalmente o nível de informalidade. 2. A impessoalidade. O que é que ocorre com a impessoalidade? Quando a gente está tratando de empresas, a gente não trata com pessoas, a gente trata com funções, com cargos. Então eu trabalho em determinada empresa e sigo as ordens do meu chefe. Meu chefe é demitido, chegou um novo chefe. Eu passo a seguir as ordens do novo chefe. Perceba, eu não sigo as ordens da pessoa, João, José, Maria. Eu sigo as ordens de quem ocupa o cargo. Se agora é Tereza, eu vou seguir as ordens de Tereza. Então é impessoal. A gente trabalha, a gente lida, a gente se relaciona com cargos e não com pessoas. Ainda que, obviamente, pessoas ocupem os cargos e que relações pessoais, boas e ruins, sejam decorrentes desse convívio, dessa relação. E 3, o profissionalismo. Qual a ideia desse profissionalismo? É que as pessoas precisam ser treinadas e remuneradas para ocupar determinados cargos e exercer determinadas funções. Weber colocou esse ponto do profissionalismo porque quando ele propôs a teoria burocrática, as pessoas acreditavam que aquilo seria uma coisa simples, que não precisava de alguém específico para fazer. E se você for olhar hoje em seu redor, milhares, milhões de pessoas nesse planeta trabalham só com burocracia. Ficam apenas trabalhando com os registros e não com a operação das coisas. Então a escola burocrática, ela realmente se firmou, ela está espalhada em todos os setores, está espalhada em todo o planeta. A burocracia está aí, acontecendo. E há muitas pessoas que são remuneradas para isso. Treinadas no nosso país, nem tanto. A gente tem uma dificuldade. Parece que as pessoas acham que as outras só vão aprender pela prática e não pelo treinamento. Ainda somos muito deficientes nessa prática. Mas em outros lugares isso acontece de uma maneira muito mais correta. Bom, vamos detalhar aí a formalidade trazida por Weber. Burocracias são sistemas de normas explícitas, ou seja, as regras têm que estar claras. Ou seja, as regras devem estar claras, escritas, explicitadas, para que todos possam consultar e não haja dúvidas sobre as regras. As normas definem direitos e deveres dos participantes, tá? Não são só direitos e não são só deveres, são as duas coisas. Porque os meus direitos terminam onde começam os meus deveres. E vai ser exatamente o inverso para o outro. Ou seja, o meu direito vai até onde começa o dele, e aí passa a ser o meu dever. Assim, quando estou no meu direito, ainda é o dever do outro. É uma relação entre as pessoas. As normas definem essas relações, os limites de cada um.
A autoridade é definida e deve racionalizar processos com base em critérios impessoais. Ou seja, eu sei quem é que tem que decidir isso, eu sei quem é que manda nesse assunto. Ou seja, a autoridade está definida e ela deve racionalizar os processos com bases impessoais. Por quê? Porque se eu divido as tarefas aqui da minha equipe e dou para determinada pessoa uma tarefa muito específica que outros não são capazes de fazer, mas eu coloco porque essa pessoa é capaz, como é que eu vou substituir essa pessoa? Na hora que ela precisar ser substituída, se ela for promovida, se ela pedir demissão, qualquer coisa que aconteça, eu vou ter uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque eu racionalizei processos com critérios pessoais, específicos, individuais de alguém. E isso não vai servir para outras pessoas. Eu tenho que racionalizar processos de forma que qualquer pessoa devidamente treinada e com a mínima condição estabelecida para o cargo possa exercê-lo com êxito. Então, a gente tem que pensar sempre nessa questão da impessoalidade na hora dos processos. Impessoalidade é exatamente o próximo tópico. Pessoas ocupam cargos que simbolizam figuras de autoridade, já expliquei. A gente se relaciona com os cargos e esses cargos são ocupados por pessoas. A obediência é devida ao cargo e não às pessoas, acho que isso já deve estar claro. E todos devem seguir as leis. Violá-las é passível de punição. Não existe lei, não existe norma que seja respeitada se não houver uma punição prevista. Infelizmente, o ser humano precisa da punição, para que ele realmente perceba quanto vai lhe custar ele fazer aquilo. Uma multa altíssima que nós temos para aquelas pessoas que dirigem tendo ingerido álcool. É uma punição. Ainda assim, muitos burlam. E todos os finais de semana, muitos são flagrados burlando e tomam multas altas e tem problema que não podem mais seguir com seu veículo. E 3, o profissionalismo. Burocracias são formadas por funcionários que devem ser remunerados para sobreviver. Quando as pessoas acreditavam que a burocracia seria uma coisa simples, que seria feita em 15 minutos, 20 minutos, Weber mostrava que não. Que era preciso remunerar especificamente os burocratas para trabalhar exclusivamente com a burocracia, e isso se provou verdadeiro ao longo do tempo. A burocracia deve ser uma opção de carreira profissional e deve oferecer treinamentos especializados. Sim, para você trabalhar com burocracia você precisa ser treinado. Ademais, só funciona como uma forma de perder produtividade nas organizações. Coloca-se uma pessoa que não está devidamente treinada numa função e aí com o passar do tempo é que ela vai aprendendo. Nisso, durante esse período em que ela está aprendendo, a produtividade da organização vai cair, obviamente. Então a contribuição de Weber é gigantesca. Weber foi um jurista, Weber foi um sociólogo, mas o que a gente pega para a evolução do pensamento administrativo é apenas a contribuição da burocracia. Espero que tenha ficado claro e estou à disposição para dirimir quaisquer dúvidas. Um abraço.